Olá, gente, boa noite. Nossa, olha, felicidade me define, mas também nervosismo me define. A pessoa ama conversar e tá aqui assim, super nervosa. Quero agradecer, primeiramente, a Studio9 pela oportunidade de estar aqui, a produtora também, e tirando aí esse do papel, né? Esse sonho que é o Entre Nós. O Entre Nós, para quem não sabe, foi um projeto criado por mim. Lá em 2018 eu tive uma viagem e eu via que o pessoal em São Paulo tinha muita facilidade, né, de fazer parceria. E vindo para Goiânia eu queria trazer um espaço de colaboração, de troca de experiência, de ideia. E tentei fazer o Entre Nós, um encontro aí onde reunia vários empresários, né, para a gente poder bater um papo sobre diversos assuntos. E funcionou, foi muito bacana, tivemos encontros maravilhosos. E em 2021, 2020, na verdade, esse projeto ele cresceu um pouquinho mais e a gente adequou ele aí pro social. Então a gente chegou a fazer 2 encontros sobre empreendedorismo, né? E agora, esse ano, a gente está vindo aí com Entre Nós, só que na versão podcast. E eu estou muito, muito feliz de estar com esse espaço hoje e trazendo uma convidada extremamente especial, que é a doutora Gabriele Guimarães. Ela exala amor, traz verdade. E eu estou muito feliz de ter você aqui nesse primeiro momento. E assim, me dando mãozinha ainda, né? Olha, vai com calma, né? Olha, quero contar para vocês, para quem me conhece, isso não é uísque, tá? Quero dizer que não é energético, tá? E antes de começar esse podcast, eu vou pedir licença para a doutora Gabi, porque ontem eu escrevi um texto. Se eu chorar, por favor, vocês vão entender a emoção. E o tema que foi escolhido foi justamente por conta do Setembro Amarelo. A gente queria trazer um assunto que hoje todos nós, né, estamos passando, né, Gabi? Posso dizer assim que todos nós sempre temos algo, né? E a saúde mental, nesses últimos meses e anos, ela vem assim trazendo muito mais impacto para todos nós. Então vamos lá. Um dia depois do sentimento de tirar a vida ou simplesmente dormir para calar os pensamentos. Foi um dos piores dias da minha vida. Eu nem tinha você, mas senti um desespero enorme de te perder. Que dor, quanta dor. Posso dizer que foi um imenso desespero. Eu senti que não suportaria te perder. Te ver como eu te vi, eu senti que ali, naquele corpo, você não habitava. Acompanhei os paramédicos te tirar da cama. Juro, naquele momento, acreditei que você não estivesse entre nós. E um nó imenso se instalou no meu peito. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, decidiu que não era o momento. Eis que surgiu uma segunda chance, com consequências de dores, mágoas e julgamentos. Mas uma oportunidade de ver a vida valer a pena de ser vivida. Hoje eu te entendo. Entendo que não é fraqueza, que não é desistir de tudo. É o clamar pelo silêncio de uma mente barulhenta. É o desejar ter paz e descanso de feridas que insistem em se manterem abertas. É o não cuidar das emoções e desistir da vida. E esse é o primeiro Entre Nós. Justamente para a gente falar sobre quem cuida das emoções, cuida da vida e a importância do cuidar. Então, Gabi, fala um pouquinho de você e fala pra gente como que a gente cuida de tantas emoções. Tá certo. Primeiramente, boa noite, Ana. Boa noite a todo mundo que tá com a gente aqui no YouTube. Quero agradecer o convite, dizer que seu projeto é lindo, tá? E eu fico muito feliz mesmo de estar aqui com você hoje.
E trazendo um assunto tão importante que são as nossas emoções e o quanto nós temos dificuldades de lidar com aquilo que a gente sente, né? Mesmo independente da idade, né? Se eu sou adulto ou sou criança, a gente consegue perceber que as pessoas ainda enfrentam muitos desafios quando se fala em emoções. Primeiramente, eu queria me apresentar. Meu nome é Gabriele Guimarães, sou psicóloga, tá? Sou especialista em saúde mental e em terapia cognitivo-comportamental. Atualmente, eu atuo na área clínica, né? Com crianças, adolescentes e adultos. Sou completamente apaixonada pela mente humana e apaixonada pela vida, né? A psicologia, ela me encanta. Às vezes eu vou dar alguma palestra e eu até brinco e falo assim, gente, eu não sei mexer no computador. Eu sei da mente humana, mas eu não sei mexer no computador. Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui hoje e tentar contribuir, né, com todo mundo que está aqui com a gente. É um prazer muito grande. Bom, falando um pouco sobre emoção, eu acho que é importante a gente começar a lembrar lá da nossa infância, né, Ana? Como é que foi sua infância? Foi vivendo muitas emoções, vivendo muitas coisas? Você acha que você se permitia sentir? Como é que foi? Só para eu puxar esse gancho com todo mundo Para aqui. você puxar esse gancho, eu quero te dizer que muita coisa da minha infância eu estou começando a entender agora. Sabe? Então, eu tive uma infância muito, muito gostosa. Então, eu tenho muitas boas lembranças. Quando eu cheguei na fase adulta, e digamos que depois que eu comecei a fazer terapia, né, gente, por favor, façam terapia. Por favor. Por favor. Você começa a descobrir algumas coisas, né? Que está muito ligado à infância, né? Então, eu hoje penso assim, opa, mas por que eu sou assim? E eu tiro muito parâmetro do Davi, né, do meu filho. Então tem coisas que eu vou fazer que eu falo, nossa, quando eu era criança. Me diz, tem muita influência das emoções da vida, porque eu sou uma pessoa que sou extremamente comunicativa, mas sou muito fechada. Eu falo muito, mas dos meus sentimentos, gente... As pessoas geralmente falam que eu sou inacessível, que eu sou fria, terminei relacionamento, acabou, tá vivendo a vida, mas eu sou realmente assim, quando é de sentimento eu fico mais calada. Tem muita, né? Muita relação. Tem uma música que eu gosto muito, ela fala assim, é sobre a criança, né? Tem uma parte da música que ela fala assim, se a criança que eu fui um dia viesse me visitar, o que ela encontraria? E é muito forte isso, né? Assim, Nossa. é porque a gente para e começa a pensar em todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos, todos os nossos medos, tudo aquilo que a gente vivenciou, né? E deixou de vivenciar, E né? deixou de vivenciar também. O que eu vou dizer para aquela criança que tinha um sonho lá atrás e que tinha certeza que com determinada idade iria conseguir, iria alcançar? O que eu falo para essa criança? Né? Porque, por exemplo, hoje se a gente tem uma criança na nossa família, ela quer um brinquedo, a gente tem uma justificativa, a gente conversa. E a nossa criança? Quando ela vier, né? E esse é um exercício importante que a gente faz muito em terapia. Me visitar. Quando eu me deparo, o que eu tenho feito com a minha caminhada? Não que a gente não possa mudar os objetivos em alguns momentos, mas eu falo mais da essência, sabe? De tudo que a gente é. E aí eu sempre trago o exemplo da criança, porque, por exemplo, quando uma criança chora, às vezes o nosso próprio comportamento instintivo é falar, para de chorar, engole o choro, né? Menina, então, menina bonita não chora. E menino, então? Menino não chora, né? Homem não chora. Então, nós estamos formando crianças que não estão se permitindo sentir e não estão podendo vivenciar aquilo que elas precisam vivenciar. E aí nós nos tornamos adultos que acham bonito não chorar, que acha bonito não sentir nada. Será que de fato eu não tô sentindo? Acha bonito ou então não consegue nem expressar aquilo que está sentindo, porque a gente foi conduzido durante muito tempo a não dizer, a não expressar. Isso. É isso. Isso.
Muito isso. Então, assim, a gente reproduz muito comportamentos, né? Vamos supor, se eu tenho um pai, uma mãe, um tio, enfim, as pessoas, né, com quem eu fui criada, que não tinha muito hábito de falar sobre sentimento, ou ninguém via ninguém chorando, né? Às vezes eu escuto muito assim, nossa, eu só vi minha mãe chorando no velório de fulano, eu só vi meu pai chorando no velório de fulano. Ou seja, não tinha ambiente para isso. Né? E é interessante isso, porque às vezes a gente escuta assim, mas essa geração é uma geração muito, né? O povo fala Nutella, né? Muito Nutella? Muito Nutella, inclusive Nutella é maravilhoso, gente. É uma geração muito maravilhosa. Ou seja, que julgamento é esse que eu tô trazendo para essa geração, inclusive? Sabe, será que o que a gente vivencia hoje é a mesma coisa que a gente vivenciava 10, 20 anos atrás? Eu acho que hoje é pior. Em muita coisa. Eu acho que hoje é muito pior. E aí eu tô ensinando pras crianças, eu estou ensinando pros adolescentes que não tem que sentir. Tem sim, gente. Tem que se apaixonar, tem que chorar porque se apaixonou, porque se sentiu bobo. Faz parte da vida. Que adulto é esse que eu quero ser? Que se apaixona de primeira e que é correspondido e que nunca sofreu. Faz parte da vida. Né? Mas eu tô dizendo, não, você tá... não acredito que você tá chorando por isso. Você tá chorando por causa dele ou dela, né? Então, esses são exemplos que eu trago, mas a gente poderia falar sobre muitos aqui. E eu vejo assim, que quando você fala de emoção, a gente também não... isso é o que eu sinto. Nem sempre você tem uma rede de apoio. Porque a rede de apoio, às vezes, ela tá muito mais para a crítica... do que pro acolhimento. Pro apoio mesmo, né? Pro apoio. Então, assim, e eu vejo que não é porque a rede de apoio, né, aquela pessoa que você ama, que você quer ir lá, chegar e contar, é porque ela também não aprendeu a ser essa rede de apoio. Porque ela também aprendeu a bloquear essas emoções, né? Então, tudo não é, nada é permitido. Eu ofereço aquilo que eu vivencio, né? Se eu não vivencio, não tem como. Eu nem acesso, eu nem sei que tem essas outras emoções, essas outras coisas que eu posso oferecer pra você. A gente ainda tem muito uma questão, assim, principalmente voltando pro Setembro Amarelo, né? Que é, o que eu falo, né? Como eu falo? Não, às vezes você não tem que falar, você só tem que estar ali. Você só tem que dizer, eu tô aqui com você. E eu não sei o que eu vou fazer, mas a gente vai descobrir juntos. E será que nós estamos, assim, tão prontos para nos entregarmos para o outro? Em muitos momentos não, né? Eu acredito que não. Até porque em muitos momentos a gente não sabe como agir. Sem citar nomes, esses dias eu tive uma amiga que perdeu a avó, e eu sou uma pessoa que, gente, eu não gosto de despedida. Eu tenho muito medo da morte, e inclusive hoje eu descobri, hoje né, com o passar do tempo, depois da terapia, eu descobri o meu medo da morte. Sei inclusive qual foi o dia que me gerou esse trauma. E aí eu falei pra minha amiga, olha, eu acredito que é um momento de despedida, né? Não é todo mundo que tem que estar no velório e tal. E aí eu falei, agora se você disser pra mim, é importante, eu vou. E ela falou assim, é importante. Eu falei, então eu estou indo. Então, assim, é uma coisa que eu não consigo lidar. Então, eu fico assim, gente, eu não sei falar. O que eu vou falar? Então, e aí eu fui percebendo que eu preferia me esconder. Então, assim, eu não vou mandar mensagem, eu não vou falar. Só que para aquela pessoa que está recebendo esse tipo de atitude minha, qual que é? Nossa, a Ana não tá nem aí. Né? E isso é uma emoção que não foi tratada, né? Então eu vejo muito hoje disso. Como que funciona, Gabi? Como que a gente pode melhorar? Como que a gente pode identificar essas emoções e realmente mudar? Eu acho que a primeira coisa é a gente diferenciar o que é emoção e o que é sentimento. Né? Isso é uma coisa muito importante. Muito obrigada, gente. O que é emoção e o que é sentimento? Alguém aí sabe? É verdade. Quem tá aqui no YouTube com a gente podia compartilhar aí o que vocês acham, né? Que é a diferença de emoção e de sentimento. Quantas pessoas vão aqui, né, falando, compartilhando com a gente,
Eu gosto muito, né, de um livro que eu trabalho muito com crianças no consultório, mas mesmo assim eu também trabalho com adultos, porque tem coisas que a gente não sabe mesmo, né? Que chama Emocionário. Você sabia, Ana, que existe uma diferença e que o que a gente sente pelo nosso animal de estimação não é amor? Não? Sério? É o quê? Sério? Você não ama seu cachorro? Você acha que você amava? Nossa, demais! Nossa, como eu achei que eu amava. Tipo assim, tem uma coisa mais do que amor, né? Peraí, é o quê, então? Porque eu sou apaixonada nela. Ternura. O que a gente sente pelos nossos animais de estimação é ternura. Amor é outra coisa. E olha que interessante, né? A gente não tem conhecimento disso. Quando eu falo de sentimentos e eu pergunto para as pessoas no consultório, eu falo assim, quais sentimentos você acha que existe? Elas falam assim, amor, raiva, alegria, medo, ou seja, emoções primárias que a gente chama, né? Mas existem muitas e muitas outras emoções e sentimentos que a gente não sabe. Então, quem não conhece esse livro, eu super indico, se chama Emocionário. É um livro muito gostoso e de uma forma muito lúdica, traz um pouquinho sobre os sentimentos, né? Sobre as emoções. Agora eu vou responder a diferença de emoção e de sentimento. Eu tô aqui, eu tô só esperando. Você viu minha carinha, né? O sentimento, ele é uma construção. E a emoção, ela é uma reação. Ela é algo imediato. Por exemplo, você compra uma pizza. Gostei. Você compra uma pizza. Aquilo, quando eu vi a pizza, foi um sentimento. Nossa, me gerou aquele sentimento de que vontade, que desejo, que amor, né, pela pizza. Agora, a emoção... desculpa, essa é a emoção. É o que veio ali no primeiro momento. Agora, o sentimento, ele é uma construção. Por exemplo, quando você se torna amiga de alguém, você não vira pra ela e fala assim, vamos ser amiga? Agora? Vamos agora, então tá, agora. Não, é uma construção aquela amizade. Sim, às vezes a nossa afinidade é tão grande com a pessoa que parece que a gente... Nossa, né? Gostei de você. Gostei tipo isso. Qual que é seu Instagram? Hoje é assim, a gente se torna amiga assim, né? Bem isso. Então, aquilo é uma construção. O que nós sentimos, então, por exemplo, pelos nossos companheiros ou companheiras, é uma construção. A emoção, ele é um sentimento que ele é gerado ali. Por isso que, às vezes, por exemplo, o nosso companheiro ou companheira, né, gera na gente ali, passa uma raiva na gente. Mas mesmo assim, eu continuo amando. Por quê? É uma emoção. Isso, porque aquela raiva que me passou, é uma emoção, né? E vai passando e o amor vai ficando. Ou não, né? Você vai passando tantas raivas. Tantas emoções, são tantas emoções. Agora eu entendi, Roberto Carlos, meu querido. Agora eu te entendi. São tantas emoções. Ele é mais psicólogo do que a gente imagina. Então, primeiramente é saber diferenciar isso mesmo. Né? Por exemplo, quando a gente se depara com uma criança que teve uma frustração na escola. E aí ela fala assim, eu não gosto de fulano. Você não gosta por quê? Porque ele tomou meu lápis, um exemplo. Tá, aquilo então foi uma emoção. Mas você gosta dele, ele fez isso. Mas vocês têm uma amizade. Então, compreender aquele sentimento da criança e mostrar, fulano errou mesmo com você. Mas olha, vocês são amigos com isso, conversa. Então, compreender. Eu acho que a grande questão e uma coisa muito... Nossa, tô falando muito, né? Não, pode falar, fica à vontade, tá ótimo. E uma grande questão mesmo que a gente precisa, né, entender é o quanto nós estamos compreendendo o outro com base no que é importante para nós e não no que de fato é importante para o outro. Por exemplo, o que você trouxe do velório da sua amiga. Aquele momento você compreendeu o que é importante para ela. E você foi. Não com base no que é importante para você, porque você foi mesmo sabendo que para você seria difícil. Uma das coisas, assim, eu falo que eu tenho muita dificuldade, gente. Primeiro que, assim, aos 38 anos, diagnosticada com TDAH. Então, assim, eu passei a minha vida toda achando que eu era uma pessoa de outro mundo, né? E aí, de repente, eu falo, nossa, tudo começou a fazer sentido. Brincaram comigo assim, agora é tudo a culpa do TDAH. Tudo culpa dele. O que acontece? Como
como perceber. Porque, assim, a gente fala tanto de empatia, que eu acho que hoje as pessoas confundem ser empático com, opa, eu tenho que abrir mão daquilo que é o meu espaço. É também, eu não sei se eu posso dizer que mas assim, é aquilo que eu sou. Porque eu vejo que a gente foi se perdendo, no efeito manada. Então, como realmente resgatar aquela criança, sabe? Aquela essência. Então, assim, e eu não sei se isso é algo pertinente, mas a sensação que dá é que todo mundo se perdeu. Tá todo mundo igual. As pessoas, quando ela tem um estilo diferente, ela já fica, nossa, né? Estranho. Isso hoje seria o quê? Seria realmente perder as emoções? O que é que você me diz? Ui, complexo, hein? Vamos lá. Se não for pra lacrar, não é Ana Barra, né? É importante a gente entender. Eu acho que esse ponto que você trouxe, eu separaria em 3 podcasts. Bem isso mesmo. Deixa eu arrumar aqui. Separaria em três pontos aí, né? O primeiro deles, a gente precisa entender como que é essa questão da minha compulsão por agradar. Isso é algo que acho que rende até outro podcast aqui, né? O quanto nós nos tornamos pessoas compulsivas por agradar as outras e vamos nos perdendo ao longo do caminho, né? Tem um livro que eu gosto muito, que eu sempre indico, que se chama Síndrome da Boazinha. Ele é bem assim, eu falo pra todo mundo que eu indico, eu falo assim, olha, ele não é um livro que você vai sentar e ler, tipo, nossa, tudo. Porque ele vai te bater tanto. Você vai falar, opa! Bater no sentido de refletir mesmo, de entender o quanto nós vamos abrindo mão daquilo que somos pra agradar o outro. Sabe? E mesmo sem ver, às vezes, né? Mesmo sem ver. Um simples exemplo. Por exemplo, você perguntou pra mim assim, o que você come? E aí eu falei pra você, tudo, menos japonês. E se você antes tivesse falado assim, japonês, vou pedir japonês. Eu tinha pensado. Eu tinha pensado, né? Eu olhei o japonês. Então, e aí esse é um grande exemplo, né? Por exemplo, e se naquele momento eu falasse assim, qualquer coisa, aí você traz o japonês e eu comeria mesmo sem gostar? Ou eu tô morrendo de fome e falaria de qualquer coisa, eu comeria o japonês ali. Ou não comeria, porque era japonês, inventaria uma desculpa. Isso são exemplos. Então, o que faz a Ana gostar de mim não é porque a Gabriela gosta de japonês. É por outras coisas. Só que a gente tá criando as nossas relações de uma forma que faz com que o outro... que a gente seja aquilo que o outro quer que eu seja. Não o que eu sou de verdade. Então, eu vou abandonando quem eu sou. Por isso que a minha criança, ela fica tão abandonada. Entende? Entendo. Perfeitamente. Ela vai ficando abandonada, ao ponto de eu me vestir, né? Metaforicamente falando, de uma pessoa que eu não sou, né? Principalmente dos princípios. Outra coisa que acontece muito, né? Por exemplo, a mentira é uma coisa pra mim intolerável. Mas aí eu começo a conviver com uma pessoa que a mentira pra ela é algo tão natural que eu vou mentindo, mas pra mim era um princípio antes. Então, a gente precisa começar a fazer o exercício de parar e realmente refletir se a pessoa que nós somos é a pessoa que eu sempre quis ser. Lá, né, quando a gente tinha nossa bicicleta, caía, levantava, caía, machucava. E nós tínhamos nossos sonhos, as nossas vontades. Hoje, o adulto que somos consegue viver isso? Ele vive isso? E ele não vive por quê? Porque eu acho que eu tenho que adotar um comportamento em prol dos outros. Por exemplo, meu Deus, mas eu sempre fui assim, e agora? Como é que eu desmamo essas pessoas, né? Ou porque não faz mais sentido pra mim mesmo. Se não fizer sentido pra mim mais, ok, a gente pode realmente mudar. E quando não faz sentido pra você e você muda, mas você... Gente, se o negócio era meu e eu mudei, vocês estão sentindo dor, por quê? Isso é um ponto que eu falo muito. Por exemplo, vou trazer um exemplo. Pessoas que não querem mais beber, né? Tem gente que fala assim, não quero mais beber, não quero beber de jeito nenhum. Tá,
Beleza, você tem o direito disso, assim como as pessoas que convivem com você têm o direito de querer beber, independente se você bebe ou não. Mas se essas pessoas não respeitam o fato de você não querer mais beber, inclusive começa a falar, você tá chata. Nossa, não vou mais sair com você. Eu preciso começar a rever, né? Se aquele lugar é realmente o lugar que eu posso estar, porque eu não posso ser eu. Um exercício que eu sempre falo é, gente, as pessoas com quem você convive, você se sente à vontade pra chorar perto delas? Eu me sinto. Ótimo, porque Eu me senão... sinto porque quando eu choro, né? Quando você destampa a chorar... Quando destampa a chorar, não preciso nem chora onde tiver que ser. Mas quando eu não posso, aí realmente eu preciso rever. E é engraçado isso, olha só, nós começamos falando sobre emoções, estamos falando sobre um monte de coisa, porque faz parte da nossa vida como um todo. Eu não vou pro trabalho e deixo minha emoção em casa e falo, não, quando eu chegar a gente resolve. Não. Pelo menos não ainda, né? E nem podemos, inclusive, né? Isso é uma coisa que eu falo muito. Não é porque a gente não tá olhando, porque a gente tá sentindo que aquilo não existe. Hoje, sim, até as empresas hoje, elas estão valorizando, né, esse cuidado, né, com o bem-estar. E hoje eu percebo que, sim, as empresas aceitam, vou usar essa palavra mesmo, porque antes eu fui conduzida assim, trabalho é trabalho, depois que você saiu do trabalho, aí é outra vida. E hoje não, hoje está sendo diferente. E como é lidar com todas essas emoções, porque vamos aí para as crises que a gente está tendo hoje, né, dentro das corporações, assim, pessoas que trabalham muito, né, então, como cuidar de uma forma possível. Vou falar possível porque, assim, você conversa com N pessoas, tem várias pessoas que nunca fizeram terapia. Eu mesmo sou uma pessoa que há 4 anos atrás, eu nem fazia terapia de jeito nenhum. Pra quê? E hoje, minha cabeça mudou, né? Graças a Deus. Por favor. Então, assim, qual o conselho, Gabi, que você daria para essas pessoas, assim, e para os donos de empresa mesmo, sabe? Porque, querendo ou não, é uma extensão. Acho que a primeira questão é pensar assim, você tá falando isso de aceitar, é muito interessante, né? Porque eu sempre falo assim que tudo bem a gente chegar chorando na empresa 1, 2, 3. No quarto dia alguém vai falar assim, mas tá chorando ainda? Por nossa, isso? Meu Deus, essa pessoa só chora. Né? Então, assim, a tolerância das pessoas tem limite, né? Mais ou menos isso. Hoje tá um pouco diferente, né? A psicologia, ela tem avançado cada vez mais. Ela tem, né, os psicólogos dentro das empresas, mas os psicólogos dentro das empresas, dependendo do conceito da empresa, ainda tem uma questão mais administrativa do que de suporte ali para os colaboradores. Então, a gente ainda vai enfrentar algumas dificuldades, né? Acredito que tá melhorando, mas a gente ainda tem dificuldades. A primeira questão para a empresa, vou separar essa pergunta em duas. A primeira questão para a empresa é entender que se eu quero qualidade, eu preciso oferecer isso para os meus colaboradores, né? Mas eu vendo tecido. Não, você não tá vendendo só tecido. Porque a pessoa que tá por trás ali do seu balcão, ela não vende só tecido. Inclusive, se ela não estiver bem, ela não vai vender o seu tecido. Ou não vai vender da forma que você gostaria de que ela oferecesse. Então, a gente ainda tem muito uma barreira que precisa ser quebrada com essa questão do é só um tecido, é só um sanduíche. Não, não é só isso. Tem pessoas. E aí, é fazer o exercício de começar a olhar para eles como pessoas, como eu olho para mim. Né? E o próprio colaborador ter voz ativa dentro da empresa, né? Que ainda é, sim, uma grande dificuldade que a gente enfrenta em alguns momentos. Então, o que a gente precisa pensar? A empresa, a empresa, né? Essa é uma reflexão que para os próprios proprietários precisam pensar. O que a minha empresa tem feito de diferente para que meus colaboradores fiquem aqui? Porque a gente inverte muito, né? Tipo assim, se você não quiser trabalhar aqui, tem quem queira, viu? É uma coisa que a gente escuta. Não,
pode ter mesmo, mas será que essas pessoas que estão ali são pessoas que levam o nome e vestem a camisa e se sentem pertencentes? Porque é muito diferente. Há vendedores e vendedores, e a gente sabe disso. Quem nunca comprou uma coisa, mesmo sem querer, porque a pessoa foi tão educada, que você ficou constrangido. Gente, eu vou ter que levar, nem que eu troque depois. Ou voltou numa loja que nem é o local que você frequenta, justamente porque tem aquele vendedor. Ou a gente chega lá e fala assim, e fulano? Ah, fulano trabalha mais aqui. Ah, não. Né? Ou seja... Aconteceu isso comigo esses dias. Então, tá vendo? O vínculo que a gente forma, né? E primeira coisa é isso. Eu acho que ainda tem algumas barreiras que precisam ser quebradas, mas está já muito melhor, mas ainda é um desafio. E para os colaboradores, a primeira questão é realmente procurar ajuda, né? A psicologia, ela tem avançado cada vez mais, está se tornando mais normal, né? Eu acho muito bacana porque eu vejo um meme que eu morro de rir, inclusive eu até reposto no Instagram para os meus pacientes, que é tipo assim, por que todo mundo possa estar pago da academia, mas não possa estar pago da terapia, né? Por que é interessante isso? É uma coisa que a gente brinca, mas é porque é isso. Quando eu compartilho, alguém fala, nossa, mas você faz terapia? Eu vou começando a naturalizar uma coisa que antigamente era muito velado. Gente, as pessoas tinham vergonha de procurar a terapia. Pra gente doido. De gente doido. Falar que vai pro psiquiatra, então, não. Já pega a camisa de força. Bruna, um beijo pra você. Eu vejo muito isso pela minha própria avó. Tem vezes que ela brincava, antes ela falava assim pra mim, ah, mas você cuida dos doidos, né? Eu não, vó, eu não cuido de doido. Aí eu cuido pra você não ficar doido. Né? Porque na cabeça dela era muito isso. Aí eu falo, não, vó, eu faço, minha mãe faz, vou mostrando, ela faz. Então, porque ainda é um tabu. E a gente precisa entender que lá na geração da minha avó, da sua avó, era realmente tudo diferente. Então, hoje, quando a gente fala em terapia, a gente tá falando em qualidade de vida, né? A gente tá falando sobre melhorar, não só dos problemas. As pessoas ainda têm uma visão também de que eu vou pra terapia porque eu tenho problema, né? Ainda tem muito isso. Inclusive, eu espero, eu não assim, preciso ir pra terapia. Né? É só o meu parceiro que precisa. Inclusive, eu acho que você precisa buscar terapia, né? Eu mesmo não vou. Então, ainda tem muito essas dificuldades, muitas essas questões que precisam, sim, ser revistas, né? Mas, quando a gente fala da terapia, tem um ponto que as pessoas trazem muito, que é a questão financeira, né? E realmente, gente, é um investimento. Né? Fazer terapia é um investimento. Eu até brinco e falo, quando a gente aperta, a primeira coisa que todo mundo quer cortar é a terapia, é a personal, mas são investimentos. Inclusive, o fato de eu conseguir estar no meu trabalho, produzir mais, fazer mais, tem relação com o quanto eu estou bem comigo, né? E a psicologia, ela traz muito, nós somos corpo, mente e espírito. Então, de nada adianta eu ir pra igreja, um exemplo da igreja, e achar que só eu ir pra igreja vai resolver meu corpo e minha mente. De nada adianta eu morrer de malhar e achar que aquilo vai resolver minha mente e o meu espírito. E de nada adianta eu ir pra terapia e achar que ir pra terapia vai diminuir meu colesterol e tudo mais. Entende? Então, essa junção é muito importante. E aí, dentro dos desafios que a gente encontra, né, tem essa questão do financeiro. O que é bacana a gente pensar? Hoje, gente, o acesso à terapia mudou muito, porque tem muita forma, né, legal. Eu recebo muitas perguntas, você atende pelo plano de saúde? Eu hoje não atendo, nunca atendi, na verdade, porque o trabalho que eu ofereço, realmente eu não consigo, né, pelo repasse mesmo do plano de saúde. Mas tem profissionais que sim, que atendem, são excelentes, né? Tem faculdades hoje de psicologia que no último ano os pacientes atendem. E é até bom. E é gratuito. É bom você frisar, porque assim, nesse projeto social, existem várias psicólogas que fazem esse trabalho, né, de... qual é o nome que se dá? Voluntários? Não é voluntário, é quando você faz a consulta por um valor menor. Social. Então, literalmente social. Literalmente social. Tem muitas, né? Isso. Muitos profissionais que fazem esse atendimento. E assim, a gente falou um pouquinho sobre a diferença entre emoção e sentimento. Os sentimentos, eles podem nos dominar?
Sim, eles podem nos dominar a partir do momento que eu vou perdendo o controle de mim, da minha vida, de tudo, né? É o tanto que a gente até brinca, hoje eu tô só a raiva, hoje eu tô só o ódio, hoje eu tô só o amor. E é engraçado isso, sabe, Ana? Porque a gente, inclusive você falando da botar a culpa no TDAH, tem gente que bota isso, né? Ai, tô na minha TPM, ai, porque eu tô com raiva, ai, porque é isso. Espero que meu marido não esteja ouvindo, porque é uma técnica que eu uso. Inclusive, Hugo, por favor, pode por desligar. Por favor, amor. Mas assim, a gente coloca sempre, né, desculpa em alguém ou em alguma coisa, ainda é um desafio. Mas sim, se eu não tiver, né, um equilíbrio, me conhecer, me compreender, eu sou sim dominada por sentimentos que às vezes não são nada bons, né? E nisso todo, Gabi, assim, como que a gente consegue, assim, qual que é o impacto que tem da gente reprimir as nossas emoções? Qual o impacto que a gente tem de não estar conectado com tudo aquilo que a gente sente? Porque, assim, vou dar um exemplo para você. Um dos problemas que eu sempre tenho em relacionamento é porque as pessoas não me acham ciumenta. Toda vez que eu paro para sentir algum tipo de ciúmes, eu falo, opa, por quê? Da onde tá vindo esse sentimento? É comigo? E eu tento, aí eu fico me analisando, né? Não, eu senti, achei você. Então, realmente, e com isso eu tento entender aquilo que eu estou sentindo. Então, eu fico pensando ali muito tempo para depois dizer alguma coisa. Como que qual é a melhor forma da gente realmente se conectar com aquilo que a gente sente? Primeira coisa, a gente até traz alguns passos que são importantes, né? Tirar um tempo pra gente, ouvir uma música, fazer algo que a gente realmente gosta, né? O famoso hobby. Meu hobby é comer. Vai comer, então. Vai você sozinha, vai numa cafeteria, faz alguma coisa por você. Primeira coisa é isso, né? Quando eu trabalho com pacientes que chegam muito com essa demanda de estar muito perdido, eu falo, mas quem é você? E eles não sabem responder, justamente porque eu vou me afastando de tudo, reprimindo aquilo que eu quero e aquilo que é importante pra mim, né? E o que você gosta de fazer, né? O que você gosta. Gabriela, eu não sei. Eu falo, então vamos conversar, eliminar, vamos tentar, né? Faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, até a gente descobrir. O impacto disso, Ana, é muito grande. Eu sempre dou o exemplo da água. Se eu beber muita água, o que vai acontecer? Eu vou ter que ir no banheiro, né? E muitas vezes. Ou se eu não for, eu faço xixi nas calças mesmo. E as emoções é da mesma forma. Tá entrando, tô passando raiva com você, eu trabalho com você, eu tô passando raiva com você, tô passando raiva. Uma hora eu vou explodir. E seja por conta de um copo, eu vou explodir. Era a gotinha que faltava. Era a gotinha, a famosa gotinha. Né? Então, o impacto disso é muito grande na nossa vida, principalmente quando a gente começa a assumir comportamentos que não tem a ver com a gente. Por exemplo, eu começo a te dar mais resposta, eu começo a ficar de mau humor, eu começo a ficar indisposta. O nosso corpo, ele é o maior termômetro dos nossos sentimentos. Porque se alguma coisa não tá bem, a gente tá dando indícios. Seja da perninha que tá balançando, seja da sudorese nas mãos, nas axilas, seja do puxando o cabelo, seja a insônia, seja a boca seca, de alguma forma meu corpo está falando. Tô quietinha, né, gente? E por que você acha que a gente reprime? Por que a gente reprime tantas emoções? Porque assim, até... Segura, querida. Não é o momento, não é agora, não fala. Por que a gente reprime tanto? A primeira coisa é porque é uma questão social, né? A gente precisa entender que, por exemplo, você sente a vontade pra chorar na fila do banco? Você já se imaginou chorando na fila do banco? Olha, vindo de mim, querida, pode esperar qualquer coisa. Se eu tiver com vontade de chorar na fila do banco, eu vou chorar na fila do banco. Mas, por exemplo, você acha que vou usar essa palavra normal, entre aspas, mas só pra você entender. Você acha que é normal? A gente chega no banco e espera ver alguém chorando lá na fila? Não. Né? A gente vê o povo passando raiva, mas chorando. Então, assim...
Às vezes eu recebi uma mensagem ali, ou às vezes eu briguei com meu marido e fui no banco, e eu não tô bem. Claro que eu não tô falando que a gente tem que sair chorando pra todo lado, né? Não é isso, mas são exemplos do quanto socialmente falando, A gente se reprime. a gente se reprime. A gente olha assim pra pessoa. E a gente, isso? o que é isso? Meu Deus, onde que essa pessoa Que vai? escândalo que ela tá fazendo. Uhum. Então, vem muito disso. E outro, o grande ponto, que é muito da infância, né? Que é o fato da gente não ter sido ensinado ou permitido sentir, chorar, vivenciar tudo que a gente quer. E como que a gente pode lidar com tudo isso sem reprimir? Não se reprima, não se reprima. Isso, né? Bom, a primeira coisa, terapia, gente, terapia. A primeira coisa, eu preciso entender como eu sinto as coisas. Por exemplo, se eu te contar uma notícia triste, talvez você chore. E talvez não, talvez você não seja essa pessoa que chora. Então, eu preciso entender. Olha esse exemplo que você trouxe dos ciúmes. Olha, então eu tô rotulando o amor como ter ciúmes? Então, pra amar eu tenho que ter ciúmes? Pois é, eu sou preconceituosa, desculpa, mas eu acho que amor, ele tá muito longe de ciúmes. O amor, ele não é só isso. Ele não é isso, na verdade. Né? A gente tá vendo o quanto a gente... Ó, quem ama é que liga toda hora. Então, não tá te ligando? Sei não, hein, Ana? Ou seja, eu tô colocando o tempo todo, sabe? Lascou-se. Lascou-se. Lascou. Gente, pelo amor de Deus. Né? Eu vi Me até liga um meme. aí, me liga. Eu vi até um meme falando assim: se você recebe ligação do crush ou da crush, você realmente tá. Ele realmente tá. Ou ela tá apaixonada. Porque ninguém liga pra ninguém hoje. Tá vendo o tanto que a gente traz peso o tempo todo? Ah, não postou foto? Ih, então tem alguém, viu? Ou seja, sem a gente perceber, inclusive, nós somos essas pessoas que vamos colocando peso para outras pessoas. Então, a primeira coisa é entender, identificar mesmo, é trabalhar o autoconhecimento mesmo. Será que de fato eu me conheço? E qual é a proporção que eu me conheço? Né? Então, a primeira questão é isso, porque eu sempre falo que o autoconhecimento, ele liberta. Né? E precisa mesmo libertar, porque quando eu tenho consciência, aquilo não se torna mais um peso pra mim, né? Principalmente dentro da relação. Esses padrões. E assim, a gente fala de... a gente fala muito dessa repressão, né? E a gente começa a ver isso como um peso. O que a gente pode fazer? Assim, porque às vezes o seu jeito, eu tô convivendo com a Gabi. A Gabi é, nossa, super atenta, sabe? Super cuidadosa. E aí, ela é amiga da Ana, que é a pessoa desatenta, que não lembra de data, que não liga. Que assim, fica um ano, gente. Assim, eu tenho várias. Nossa, eu te mandei mensagem, você não respondeu. Como que a gente pode, né? Como que a gente pode fazer para que isso realmente não seja um peso? Para que a cobrança não faça com que você pense assim, ai meu Deus, eu preciso mudar. Aquilo que você falou lá no comecinho do nosso bate-papo. Você está deixando de ser quem você é porque as pessoas te cobram uma coisa. Como fazer com que isso não vire somente um peso? Acho que a primeira coisa, principalmente quando a gente trata um exemplo das amizades, das pessoas do nosso ciclo, né? É entender por que eu sou amiga da Ana. Eu sou amiga da Ana porque ela me responde rápido no WhatsApp. Gente, responde aí. Eu sou amiga da Ana por tudo que ela é. Independente das escolhas dela, né? E independente de se ela supre as minhas expectativas ou não. Porque talvez eu seja uma pessoa que mesmo no banheiro tô lá respondendo, mas a Ana não. Aí a Ana fala assim, Gabi do céu, eu não tive tempo. Ah, não teve tempo porque eu não quis. Porque eu respondo até dentro do banheiro. Porque eu não sou importante pra você, né? Porque senão eu não sou prioridade na sua vida. Isso. Ou seja, padrões. Novamente, a gente tá trazendo um padrão para amizade, um padrão para relacionamentos amorosos, um padrão para modelo familiar. E como que a gente quebra isso? Primeira coisa é entendendo e conscientizando as pessoas que estão à nossa volta. Ana, deixa eu te falar, eu não te respondi, não é porque eu não gosto de você sabe disso, né? Eu não vou nem, sabe assim, trazendo isso. Gabi, hoje é seu aniversário, mulher de Deus.
Nada que uma pizza. Ó, gente, eu tô falando de pizza o tempo todo aqui. Eu acho que a gente vai ter que sair daqui e vai ter que comer uma pizza aí. Então, nada que, por exemplo, algo que a Gabi goste de resolver. Você entende? Tem que ser sempre assim, do jeitinho que o outro quer. Ou, ai, porque eu tenho que postar no Instagram. Ai, porque eu tenho que. Então, conscientizar as pessoas, sabe? Uma hora você chega pras pessoas da sua volta e fala assim: você é minha amiga por quê? Não é porque eu respondo. É pelo WhatsApp? Não. Gente, não, é complicado. Eu fiquei 1 ano sem postar nenhuma foto de amigo meu do aniversário. Aham. Por quê? Porque eu tinha esquecido do último. Se eu postasse desse... Ah, você postou dele, não postou. Eu tenho um amigo que eu não vou citar nome, inclusive porque ele tá assistindo, tá acompanhando, que eu postava foto com alguém, ele mandava a foto, tirava print, mandava a foto com uma marca de porradinha no olho. Eu falava, gente, como assim? E assim, é claro que a gente, né, é brincadeira essa parte, mas a gente vai vendo o quanto a gente vai trazendo isso pra nossa vida e a gente acha que isso não nos fere. E esse peso nos fere. Muito. Muito, muito, muito. Olha o exemplo que você trouxe. Às vezes você lembrou naquele momento que você queria postar foto naquele momento. Você acabou de dizer, e você reprimiu o que você queria fazer. Por quê? Por causa do outro. Não, eu reprimi porque eu não queria nem escutar encheção de saco, mesmo que eu detesto alguém buzinando na minha orelha. Já tá vendo que eu tô trazendo o conceito de amizade e tô mudando e tô dizendo que amigo é isso? Gente, não! E é muito grande esse peso. É por isso que a gente se torna uma pessoa no trabalho, uma pessoa em casa, uma pessoa... Porque ninguém deixa ninguém ser o próprio, né? O que eu sou de verdade. O que eu sou de verdade. Né? Essa é a grande questão. Essa semana até eu ouvi de uma pessoa assim: ah, mas ninguém posta no Instagram que tá triste. Fala, não é mesmo? Se a pessoa posta, tá todo mundo falando: olá, você viu fulano triste? Nossa! Então, eu mesmo, como pessoa, não dou abertura e liberdade para que o outro seja ele mesmo. Por isso, nós estamos sempre reprimindo o que sentimos. E a grande questão é essa: é olhar para as pessoas que estão à minha volta. Essas pessoas que eu escolhi são pessoas que permitem com que eu seja eu mesma. Não que a gente tá usando aqui da síndrome da Gabriela, tá? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não nesse sentido. Mas de, inclusive, permitir errar, né? Compreender os meus erros, me parabenizar pelos meus acertos, estar ao lado das minhas dificuldades. Essas são questões muito importantes. E dentro disso tudo, o que eu vejo é que a gente tá cada dia mais ansiosos. Como que a gente lida com tudo isso, Gabi? Qual é o exercício da vida, Jesus? Eu sou extremamente agitada, então assim, tem dia que eu não consigo ser produtiva de tanto que eu sou agitada, porque assim, a cabeça não para. As pessoas até têm um conceito de ansiedade, né? Elas acham que a ansiedade é aquela pessoa que tá fazendo um monte de coisa, inclusive, né? Ou aquela pessoa que balança a perninha sem parar. E o ansioso, ele é muito mais do que isso. Eu sempre divido, né? Eu falo assim, de uma forma mais clara, só para as pessoas entenderem. Eu falo que existe a ansiedade que paralisa e a ansiedade que move. Qual que é a ansiedade que paralisa? É aquela que eu sei que tem até um meme, né? Fala assim, ó. Ana tem 10 trabalhos, 2 provas, uma casa pra limpar, vasilha pra lavar, roupa pra estender. Ana dormiu. Você já viu esse meme? Não! Eu adoro esse meme. É muito bom. Por quê? Ah, mas Ana não tava ansiosa, não. Porque se Ana tivesse... Não, gente. Talvez ela... Energia. A gente precisa entender o seguinte. Eu sempre uso o exemplo da energia para as pessoas entenderem. Eu recarrego meu celular, ou seja, tem uma bateria aqui e eu posso fazer um monte de coisas e eu sei que eu tenho energia para essas coisas. Se acabar minha bateria, eu posso virar pro meu celular e falar assim: eu só quero fazer uma ligação, tem como? Não, porque tem uma energia aqui que foi gasta. Da mesma forma, a nossa vida. Tem coisas que aumentam a nossa energia e tem coisas que sugam as nossas energias. Por isso que a gente precisa estar sempre fazendo algo por nós, para recarregar as nossas energias, né? Quando eu falo energia, não tô falando, sabe, no sentido, como é que fala? De outro planeta, energias. Não é nesse sentido, é realmente energia, porque estar aqui, por exemplo, conversando, é uma energia.
Tô gastando energia. Por isso que à noite a gente tá cansado e a gente dorme. Porque a gente acabou as energias do dia. Gastou o dia inteiro. Isso mesmo. Por isso que o menino vai pra natação e chega em casa e dorme, porque gastou muita energia. Menino das outras pessoas, porque o meu não vai não dorme não. Filho de Ana, você tá esperando o quê? O meu não dorme. Filho de Ana, tá esperando o quê, né? Então, assim, isso é importante pra gente pensar, né? Então, existe a ansiedade que paralisa e a ansiedade que nos move. A ansiedade que paralisa são aquelas pessoas que não conseguem mesmo fazer muitas e muitas coisas. Elas estão ali lotadas e aquilo vai virando uma angústia pra elas. E a ansiedade que move é aquela pessoa que tá tão ansiosa, vamos supor, um exemplo. Você vai na minha casa jantar no sábado. Aí hoje é terça. É um convite? Pode ser, né? Você não vai comer japonês. E aí hoje é terça, eu já tô assim, não, gente, eu já vou aproveitar, já vou lavar essa cortina aqui, já vou fazer tal coisa, porque a Ana vai... Ana, deixa eu te falar, no sábado você vai vir jantar. A gente marcou 8, mas pode ser 8h10, porque eu tô com medo de atrasar um pouquinho. Então, ou seja, eu não tô nem deixando as coisas acontecer, eu tô tentando controlar. E uma grande característica do ansioso é o controle, né? Ansiosos. A gente quer controlar tudo o tempo todo, porque é uma falsa sensação de que estar ao controle vai amenizar os impactos disso. Mas não, gente, porque ninguém nunca tá no controle. Por que tem muita gente que tem medo de andar de avião? Né? Tem medo? Adoro o Rio de Janeiro de carro. Adoro curtir a paisagem. Gente do céu, eu acho máximo isso. Olha só, tem muita relação com controle. Por que eu vou de carro, mas eu não vou de avião? Porque o carro, eu tenho controle, né? Eu sei onde eu tô passando, eu sei que tá vindo. Avião, não. Me resta confiar, né? Em alguém que eu nem tô vendo a cara dele, inclusive. O motorista do ônibus a gente até vê, né? Desce, vê o motorista. E o piloto não. Então, e é uma coisa muito louca, né, gente? Eu falo assim, gente, como pode um avião não passa numa estrada e, tipo, e você chega no lugar? Então, é confiar muito, assim. Então, essas questões do controle é uma coisa importante pra gente pensar o tempo todo. O que eu tô tentando ter o controle? E esse controle excessivo pode fazer com que eu procrastine, por exemplo. Que é outro ponto. Ou segure muito e depois só solta quando a bomba tá quase estourando. Bem isso, né? Ou então deixe de responder as pessoas no WhatsApp. Bem isso, né? Entendi. Bem isso mesmo. Então, assim, esses são pontos importantes pra gente pensar, né? Dessa questão da ansiedade. E dentro da ansiedade é realmente procurar, primeiramente, se compreender, entender o que faz com que eu esteja assim. Eu sempre ensino para os pacientes que é o famoso gatilho, né? Será que eu consigo identificar quais têm sido os gatilhos para mim, que me deixam assim? Ou não? Então, peraí, eu preciso fazer o exercício, fazer o rastreamento, né? Eu sempre falo isso no consultório. Vamos fazer o rastreamento. Rastreamento das emoções. Vamos supor. Hoje à noite eu tô muito ansiosa, meu Deus do céu. E aí, no rastreamento deixa eu parar e pensar, o que eu fiz ao longo do meu dia? Aí eu fiz tal coisa, aí eu fui no banco, aí eu voltei, aí eu fiz tal coisa. Vou pensando, peraí, naquele momento, foi no elevador. Eu vi aquela pessoa que ela foi gatilho pra mim, um exemplo. Então, eu parar e entender. A gente tá vivendo muito no automático. Muito. Eu falo que a gente tá vivendo no vácuo, né? Sério? Imagina, né? Não, que isso? Ui, falei muito, né? É isso. Gatilho. Eu fico pensando assim, como que a gente identifica o gatilho e literalmente trata? Porque assim, tem muita coisa que você percebe, não, isso daqui não é legal. Isso não me faz bem. Não quero. Eu mesmo evito. Quando eu encontro algo que realmente não quero nem passar na porta. Como que a gente lida com isso? Existem duas formas importantes da gente pensar. Existe aquilo que não passa na porta mesmo, querida. Vai pra lá. Existe aquilo que a gente não quer e não precisa e não pode mesmo vivenciar, né? E existe aquilo que a gente pode dar uma chance para vivenciar. Gabriela, como assim? Um exemplo, relacionamentos, né? Eu tive um relacionamento muito abusivo, foi muito difícil, foi muito traumático pra mim, muito mesmo, violência verbal, enfim, muitos exemplos a gente pode trazer.
E aí eu termino, né, eu termino esse relacionamento com muito custo, paro de me relacionar. Mas, passa um tempo e eu até sinto vontade de conhecer uma pessoa, tô conhecendo uma pessoa. Só que toda vez que eu imagino a possibilidade de me relacionar, vem o gatilho do meu outro relacionamento. Aí eu vou passar por tudo de novo. Homem é tudo igual, mulher é tudo igual, as frases prontas, né? Relacionamento é sempre assim, não existe relacionamento saudável, aí todo mundo trai, essas frases prontas o tempo todo. Então, o que a gente precisa pensar? E aí, isso precisa ser trabalhado. Se eu vou me relacionar com o João, então, eu vou deixar o João ser o João. O João não é o Pedro. Com o Pedro foi realmente muito difícil, muito abusivo, muito difícil pra mim. Mas eu preciso deixar o João ser o João. E talvez eu vou ter que parar mesmo e falar isso pra mim. Passou, é uma nova oportunidade, eu vou vivenciar coisas diferentes, porque é uma pessoa diferente. Às vezes eu vou ter sim que falar tudo isso pra mim, né? Claro, gente, estar em terapia, tá? Sempre a terapia entra. E a outra questão é aquilo que eu não quero mais vivenciar mesmo. Um exemplo, eu tive um desentendimento com uma pessoa, uma amizade que pra mim foi realmente muito difícil, eu me senti muito traída, muito desgastada, e eu não quero mais ter contato com essa pessoa, né? Só que, um exemplo, o carro dessa pessoa era um Gol branco. Toda vez que eu vejo um Gol branco, ai meu Deus, eu lembro de fulano, né? Aquele gatilho. Opa, não é fulano, e se for fulano, tudo bem, eu já encerrei isso. Tentar conversar comigo, sabe? Entender e deixar mesmo. Sentir, gente, é sentir. O segredo é sentir. Gabriela, eu vou sentir até quando? Até quando você precisar sentir. E administrar, claro, o que você sente. Né? Facinho, né? Facinho, super fácil. Facinho. Gabi, e trazendo essa emoção, essa infância, essa criança, até pra gente lidar com os nossos filhos. Eu percebo que hoje a gente tem essa dificuldade, tem muita coisa que a gente passou, a gente quer fazer diferente, e eu sinto muito uma cobrança. É assim, nossa, mas eu não vou longe. Na internet mesmo você vê, eu apanhei muito e não morri, tô vivo. Como que é isso? Como lidar com essas emoções, assim, porque nós somos adultos feridos, né? Nós somos adultos feridos. E como lidar com todas essas emoções para que a gente não tenha o desejo de interromper tudo, sabe? De literalmente cuidar daquele sentimento, para que a gente não seja uma rede de apoio também, cuide dos nossos sentimentos e cuidar do sentimento do outro, para que a gente seja uma rede de apoio. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos validar o que nós sentimos. E não é porque a Ana, minha mãe, meu pai, meu marido, minha mulher, não valida, não acha que é importante o que eu sinto, que o que eu sinto não seja importante. Não seja importante. Né? Talvez eu não vou ter sim a compreensão dentro da minha própria casa, mas eu vou buscar isso em outro lugar, né? Em algum momento eu vou buscar isso em outro lugar, seja com um amigo, seja com um profissional, né, que possa me ajudar, que possa apoiar. Então, assim, a primeira grande questão é isso, é a validação daquilo que a gente sente. Em relação a isso do adulto ferido, é muito isso mesmo, tá? Por trás de um adulto tem sempre uma criança ferida, né? Muitas vezes, porque seu pai e sua mãe pode ter tido a melhor intenção do mundo, mas ele, em algum momento, vai errar com você, e ele vai errar não é porque ele é ruim, é porque ele é um ser humano, né? Eu vi uma frase esses dias, eu falo muito para as pessoas que vão pro consultório, mães, né? Eu falo assim, olha, nasceu uma mãe, nasceu já uma frustração ou alguma coisa no filho, né? Porque é natural. Vai acontecer, em algum momento você pode ter a melhor intenção do mundo. Então, a primeira questão é isso. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Uma culpa, essa é a frase, isso. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Por quê? Porque, eu vou me deparar com meu filho, não foi... Sim, isso vai acontecer. E aí, enquanto o meu objetivo for a perfeição, eu vou me afastando cada vez mais da compreensão, né? Da compreensão.
Então, primeira coisa é entender isso, né? Acolher aquilo que você sente, entender por que você sente isso. Muito do adulto que somos tem relação com a criança que fomos, né? Porque nós carregamos isso, a gente não deixa isso pra trás, faz parte da nossa história de vida, tá? Isso em algum momento fica muito forte pra nós, em outros momentos não, mas isso tá. E faz parte de tudo aquilo que a gente viveu. Então, a grande questão é essa. É compreender, validar aquilo que eu sinto, independente se as pessoas à minha volta validam, aceitam, concordam ou não. Gente. Pessoal, olha aí. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá todo mundo concordando, super concordando. Quer aí, Rafa, fazer alguma pergunta? Gabi, nesse processo todo, o lidar com as emoções, hoje eu percebo, eu vou me colocar como exemplo aqui, né? Eu não gosto, eu não sou a favor de bater. Nem no meu filho e nem na minha cachorrinha. E ela é assim, o Taz na vida, né? E aí todo mundo fala, ela vai fazer isso, vai estragar aquilo. E esse dia eu tava brincando com a Jéssica, que trabalha comigo. Falei, Jéssica, não vai. Eu vou conversar com ela e ela não vai fazer. Aí eu cheguei, né? Falei, olha, Fufi não pode fazer isso. Você não pode quebrar as minhas coisas assim. E aí ela, tá bom. Então ela escutou. Resolveu. Aí eu chego em casa, gente, tem almofada lá no meio do... E aí as pessoas falam, e aí, resolveu só conversar? Então eu sinto essa dificuldade também hoje, assim, até pra nós que somos mães. Como que a gente pode lidar com as nossas emoções enquanto mães e trazer esse ensinamento pros nossos filhos. Tem um livro que eu gosto muito, ele chama Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para o Seu Filho Falar. É muito interessante, porque o que acontece, né? Às vezes os pais, eles têm sim uma postura, né, de autoridade, eles são autoridade sobre os filhos, só que autoritários também. Isso, é isso que eu ia falar. A gente confunde autoridade com autoritários. E aí faz com que o meu filho ou minha filha não consiga ter um bom vínculo, uma boa comunicação comigo, né? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é isso. O que faz com que o meu filho, né, ou minha filha não consiga ter essa abertura comigo? E entender que a sua mãe e o seu pai, eles tiveram, os seus tios, quem você foi criado, teve aquilo que ele julgou ser importante para te criar naquele momento. Mas não necessariamente vai ser pro seu filho. Porque a geração é outra. É outra. Né? A geração é outra. Por exemplo, eu apanhei muito da minha mãe. Eu apanhei muito. Mas chegou um momento que eu não queria apanhar mais. Me doía mais o castigo do que apanhar. Porque eu falava assim, ó, apanho, dói, mas agora eu vou lá fazer o que eu queria. Agora o castigo não, eu ficava com vergonha. Eu ficava com vergonha das coisas que eu fiz. Então, qual que é o modelo? É aquilo que faz sentido pra vocês, dentro da família de vocês. E bater vai me afastando cada vez mais da conversa. E aí a gente começa a criar filhos que têm medo, né? Não é pelo respeito, mas é pelo medo. É o temor que eu tenho, né? De tudo. Eu tô pensando aqui, se resolveu o castigo ou se foi a peia. Tô achando que nenhum dos dois. Pensando bem, nenhum dos dois. Meu Deus. É isso, né, Ana? Hoje eu tenho essa até mesmo assim, eu acompanho algumas mães que falam um pouco mais da calma educa, né? E a gente fica assim, às vezes, sem saber como lidar com os sentimentos dos nossos filhos, para que eles não reproduzam aquilo que nos machucam, né? E até mesmo pra gente não reproduzir com os nossos filhos essas emoções, para que eles não saiam aí, né? Só reproduzindo. Só terapia? Ou o que a gente pode fazer de exercício aí de alma, mente, corpo, espírito e o que mais tiver? Ai, Ana, usar tudo que tem direito. Vamos usar tudo, quero usar tudo. Pegar todos os bônus. Olha só, a primeira questão que a gente precisa pensar é qual é a necessidade do meu filho,
né? O que faz com que o meu filho continue me desobedecendo? Ou o que faz com que meu filho não fale comigo? Porque tem um motivo que o pai encontra pra bater, o pai e a mãe encontram pra bater. E tem um motivo que a criança encontrou pra fazer aquilo. Como é que tá? Isso tá alinhado? Porque eu até brinco com a minha mãe. Eu falo assim, mãe, se eu tivesse te obedecido, eu teria sido uma criança muito triste. Porque você não deixava eu correr. Minha mãe falava assim, ó, Ana, como é que ela falava, gente? Olha só, Gabriele, a gente vai sair, mas você não vai correr, você não vai pular, você vai ficar sentada. Porque se você não ficar sentada, quando você chegar, você... Aí eu, apanha. Aí ela, O que a Gabriele fazia? Corria, pulava, fazia tudo. E chegava em casa? Aí minha mãe só passava o olho, pensava assim, gente, eu já tô lascada mesmo, eu já vou apanhar mesmo, né? Aí chegava em casa, meu irmão falava assim, Gabriele, você é boa, Gabriele, que minha mãe falou que ia te bater. Aí eu falava, mas foi muito triste ficar sentado no banco, gente, não. Ai, e assim, ó, e outra coisa, o não ser claro. Isso, O não que é ser da claro, comunicação. que é da comunicação. Isso. A minha madrinha, assim, maravilhosa, e eu era muito respondona. Hoje eu percebo que era a impulsividade do TDAH, né? Então, e aí minha madrinha falava assim, não responde. Ah, mas a minha avó fala, e ela não cala. Ela já falou várias vezes. Quando ela falar, você canta. Só que ela esqueceu de falar que era pra cantar no pensamento. Aí a minha avó estava falando comigo, eu comecei a cantar. Olha que delícia. Imagina a surra que eu levei. Então eu vejo muito isso. Às vezes a gente fala e aquilo que tem clareza para mim, não é o que tem clareza para você. Isso. Então eu percebo muito essa dificuldade, né, na expressão. E dentro disso a gente fala da emoção, Gabi, porque eu digo para você, mas e o que tá nas entrelinhas quando eu digo para você? Como a gente pode melhorar a nossa comunicação? Mais um podcast, para que ela não seja tão violenta, para que ela realmente receba, só abra, né? Eu vou receber o que você tem para me dizer de uma forma menos pesada. Tem uma teoria que eu criei, que eu falo muito no consultório, né? Fatos são questionáveis, sentimentos não. O que é isso? A gente pode questionar o fato aqui, mas o sentimento, ele é meu. E o sentimento, ele é tão pessoal que o meu sentimento tem a ver com a minha história de vida, com os meus princípios, com aquilo que eu acho que é certo, com aquilo que eu acho que é errado. Então, primeira coisa é compreender isso. Olha, Ana, você... Por exemplo, esse exemplo que eu trouxe da minha mãe. Minha mãe poderia sim dizer pra mim, por que você correu? Eu falei pra você não correr. O que significa? Ela tá questionando o fato. Mãe, eu corri, mas é porque tava todo mundo lá brincando. Como é que eu não ia brincar? Ou seja, era o meu sentimento. Meu sentimento de querer brincar. Tudo bem, você queria, mas você poderia, Gabriele, ter falado comigo. Mãe, por favor, tá todo mundo brincando. Será que eu faço isso com a criança? Não, né? Ó, só... Eu faço. Eu faço. Maravilhosa. Né? Então, assim, nós estamos sempre validando aquilo que é importante pro outro com base no que é importante pra mim. E isso acontece muito com os pais, por exemplo, em relação aos seus filhos, né? É importante pro meu filho, não é o que ele acha que é, mas é o que eu julgo ser importante. Eu tô trazendo aqui, pessoal, até os filhos, porque assim, ó, a gente sempre falou sobre emoções de nós adultos, né? Mas a emoção da criança nunca importou. Então, antigamente, né, faça o que eu falo e não olhe o que eu faço. Porque sim, né? Porque sim, eu também já apanhei por conta disso. Não vai, mas por que não? Eu queria só saber o porquê que não. Então hoje, aí eu falo que é uma das coisas que hoje lido com o Davi. Quando o Davi fala pra mim por que não, eu vou explicar pra ele por que não, né? Porque pra entender literalmente o fato. Mas olha só, uma grande questão é que nós, pelo tempo mesmo, que é a sensação que a gente tem é que cada vez a gente tem menos tempo, a gente não gosta de ser questionado.
né? E as crianças, elas estão cada vez mais questionadoras. Gente, no consultório eu morro de rir das crianças. Porque é delas. E elas vão questionar. E elas vão perguntar. E por que eu acho que eu sei tanto ao ponto de não ter que esclarecer para aquela criança o questionamento dela, né? Quando a gente fala, inclusive, de acessar sentimentos, eu gosto muito do desenho, né? Pra quem não sabe, na terapia com criança a gente trabalha de forma lúdica, então com brincadeiras, desenhos, pintura, a dedonha das emoções, e eu gosto muito, porque tem coisas que as crianças falam, ai, tia Gabi, tal coisa, eu falo, desenha então pra mim, o que é isso? Às vezes eu falo, agora é o dia do desenho da caixinha do nada. O que tem na sua caixinha do nada? Eles vão lá e desenham. E tem riqueza de coisas, de detalhes que eles trazem e que às vezes... Que tá lá na caixinha do nada. Que tá lá, E assim, não é porque ele não sabe falar com palavras que não exista. Ou que também não seja importante. Eu tô precisando desenhar lá no seu consultório. Vou te levar pra caixinha do nada. Ai. Gabi, a gente tá aqui, já tem uns minutinhos. Já, quase 1h30, hein? Né? Tem algo mais que você queira acrescentar? Que você acredita que vale a pena ser dito? Até pra gente saber realmente a cuidar das nossas emoções. Qual é o primeiro passo? Quais são as atitudes que a gente pode ter pra ter atitudes... Quais são os passos que a gente pode ter para ter atitudes diferentes? Porque às vezes a gente não sabe nem como começar. Nossa, eu nem sabia que isso existia. Antes, eu posso responder a pergunta do Rafael aqui? Pode. Ele falou, raiva é uma emoção ou só existe emoções positivas? Sim, raiva é um sentimento, né? E é uma emoção, porque às vezes, vamos supor, aquilo que eu expliquei no início. A Ana faz uma coisa aqui pra mim, instantâneo, a Ana pisa no meu pé, eu fico com raiva. Mas a Ana sempre me provoca, sempre me trata mal. Eu tenho raiva da Ana, isso é um sentimento. Então, sim, a raiva pode ser uma emoção e um sentimento, tá? Ou só existe emoções positivas? Não, a gente tem todas as emoções, positivas, negativas, né? Existem todas as emoções. Eu indico pra vocês o livro do Emocionário, porque ele vai trabalhar lá todas as emoções, de uma forma bem bacana. Bom, Ana, agora respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que eu vi muito as pessoas falando assim, autocuidado não é só skincare. Gente, ok, não é só skincare, mas pode começar pelo ele, né? Se eu não tenho feito nada por mim, o skincare talvez vá fazer com que eu me conecte comigo mesma. Eu sempre dou o exemplo da sobrancelha. Eu falo assim, nós mulheres, né, fazemos a nossa sobrancelha e aí geralmente a gente tira de 15 em 15 dias, né? E aí geralmente quando dá 15 dias a gente vê, nossa, até um cabelão aqui na sobrancelha. E aí a pergunta que eu sempre faço é, mas onde é que estava o meu olhar que não estava pra mim? Eu passei 15 dias sem me observar, porque esse fio foi crescendo, ele não cresceu de um dia pro outro. Então, se eu não vejo muitas vezes algo que tá aqui na minha cara, quem dirá nas minhas emoções, né? Às vezes, meu corpo tá gritando e eu não estou vendo. Estou ignorando. Eu acho que uma enxaqueca é só uma enxaqueca. Uma dor de estômago é só uma dor de estômago. Uma irritabilidade é só porque eu acordei de mau humor. Mas meu corpo tá trazendo isso de alguma forma. Então, comece por aquilo que você consegue. Hoje tem pessoas que conseguem sim buscar a terapia, pagar um profissional. Tem pessoas que vão pra fila para ter o atendimento gratuito, né? Igual eu expliquei no início das universidades, ou vão atrás de profissionais que atendem por valor social, ótimo. Mas tem gente que nem isso consegue nesse momento. Então comece com o que você tem. O que eu tenho hoje? Eu acho que a sua vontade de fazer algo diferente para você conta muito, né? Então comece, seja tomando um banho mais demorado, se conectando com você. Tomando um solzinho, cuidando de planta. Isso. Seja cuidando da sua própria casa. Seja... A gente gosta, né? Aquilo que a gente gosta, a gente se perde muito, né? Qual é o mínimo detalhe? Aquilo que eu gosto. Eu gosto de ouvir poesia, principalmente se for de madrugada. Maria Bethânia, então, de madrugada eu amo. E assim, são coisas que eu faço só quando eu estou sozinha. Porque nem todo mundo gosta de ouvir poesia. Sim. Ou então, eu vou de 8 a 80, né? Ou eu estou escutando música eletrônica, ou eu vou pra poesia. Então, sim. então assim, o que eu gosto de fazer quando eu estou
só comigo, né? Isso. Então, primeiro ponto é isso. Comece com aquilo que você realmente tem. Segunda questão é comece algo novo por você e pra você. Não abra mão disso, independente de qualquer coisa, né? Cada um aqui vai ter algo. Às vezes é uma atividade física, às vezes é leitura, às vezes é terapia, às vezes é cuidar mais do seu corpo, né? Do cabelo, enfim, cada um tem suas coisas. Então, descubra aquilo que te faz bem, né? E descubra aquilo que faz com que você seja você, né? Tem características que são nossas. Por exemplo, se eu falar Ana, alguém vai falar, qual Ana? Eu falo, Ana Barros. Ah, eu sei. Aí com isso já vem tudo na minha mente. Você não né? vai trazer as características não, né? Esse pode ser um Só próximo pra- podcast. Só porque de repente eu pensei, ai meu Deus. Aquela Ana Como- acelerada que faz mil coisas. é Como mesmo diz mesmo. o Zé Felipe, coloque o capacete que lá vem pedrada. Muito bom, muito bom. Então, assim, é isso. O que faz com que cada um de nós sejamos lembrados, né? Então, voltar um pouco naquilo que é importante pra nós. E outro ponto que é a compreensão. Né? Eu vou bater muito sempre nessa tecla. Compreenda as coisas que são importantes pra você, independente se as outras pessoas acham que é certo ou não. Se é importante pra você, isso é o suficiente, né? Isso é o suficiente. E como ser... boa. Ai, meu Deus. O que é importante pra você, eu acho que hoje as pessoas perderam, não vou falar as pessoas não, nós perdemos, né? É importante para o outro. Nossa, mas você é egoísta, hein? Você só pensa em você. Se é importante pra você, então basta. Então hoje eu acho que as pessoas estão muito naquele peso da mala. Como não perder literalmente esse ponto de é importante pra mim, não é importante pro outro, e até que ponto eu não estou sendo egoísta de não enxergar o sentimento do outro, e até que ponto eu estou sendo leviano com os meus sentimentos. É importante, é bem complexa essa pergunta, mas... É porque, assim, são duas coisas que machucam, né? Porque é o que faz você perder ali a essência, como abrir mão sem te machucar e também sem ferir o outro. Fazendo esse mesmo exercício, né? Eu não preciso ser egoísta para me colocar em primeiro lugar. Eu posso sim compreender o outro, não necessariamente... Eu te compreendo, mas eu não vou fazer. Entendi. Entende? Mais ou menos assim mesmo. Tipo, olha, eu entendi, eu sei que é importante pra você. Não virar pra você, você tá louca, não tem nada a ver isso que você tá falando. Não, tem a ver, pra ela tem a ver, ela tem os motivos dela. Então, não anular aquilo que é importante pro outro. Eu posso falar, é importante pra você, né, Ana? Ih, mas eu não vou dar conta, não. Ser sincero mesmo, pontuar, né? Existe uma linha muito tênue aí entre ser egoísta e se colocar em primeiro lugar, né? A grande questão é, se eu tô passando por cima de todo mundo, talvez eu precise rever, né? Agora, se eu estou realmente fazendo aquilo que me faz bem, mesmo compreendendo que às vezes eu vou estar não fazendo o que o outro gostaria que eu fizesse, né? Mas sendo importante pra mim, essa é uma linha bastante importante para ser seguida. Claro que o exercício de parar, observar, se colocar no lugar do outro, ele é sempre fundamental. Ótimo. Ok, então... Ok. Meu Deus, hein? Tá liberada, Gabi? Gente, quase não gosta de falar, né? Pessoal, olha, eu quero agradecer Estevão, muito obrigada. Cláudia, o pessoal que tá aqui participando com a gente. Hugo, obrigada pela presença. Toane, a Nayara aqui. Pessoal, muito obrigada. A Kenny, Thiago Xistos, inclusive meu amigo, a Alessandra desse Sino, vai estar comigo amanhã em um evento. Gente, muito obrigada, Jéssica, a todos vocês que estão participando aí conosco. E a gente quer estar mais vezes, né, Gabi? Com certeza. Esse está sendo o primeiro, está sendo um momento de aprendizado pra gente também. E se Deus quiser, a gente vai estar aqui, assim, né? Pelo menos agora, ou talvez de 15 em 15 dias, não é, Rafa? Pode ser. Até pegar o ritmo. Então, quero agradecer a presença de todos vocês.
Esse foi o nosso podcast social e é claro que a gente vai trazer outros temas também sobre empreendedorismo. A Gabi estava falando aqui altos temas para a gente poder trazer, hein? Então, quero a participação de todos vocês. Por favor, estão aí, deixa o like, escutam o Estevão aí, que ele já deu o recado para deixar o like pra gente, que a gente merece. Obrigada. Muito obrigada, Gabi, pela paciência, pela colaboração e por estar comigo mais uma vez. Olha só, eu quero te agradecer, Ana. Obrigada, Rafa. Obrigada a vocês pelo convite, tá? Pela oportunidade de falar sobre um assunto que é tão importante, né? E precisa ser falado. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente precisa falar, né? Quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente ao vivo, né? Deixou mensagem. Muita gente aqui, eu vi as mensagens. Um beijo para cada um de vocês. E parabéns novamente pelo seu projeto, né? E eu espero que aí você, cresça muito, 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 que você merece. E eu sou sua fã, você sabe disso, né? Obrigada, nós somos uma fã da outra, né? Obrigada, Gabi. Obrigada, pessoal, a produtora, Estúdio Nine. Olha, gente, preciso fazer um convite, tá? Em nome da Estúdio Nine, para vocês virem aqui conhecer o projeto, conhecer o estúdio. A gente vai fazer um encontro aqui, um podcast que vai ter alguns convidados VIPs, tá? Quero falar para vocês. Então, aí a gente vai selecionar 10 pessoas para estar aqui conosco. Então, já tem projeto novo saindo do forninho. Deixa seu like, galera. Sempre sonhei em falar isso. Deixa seu like, curta, compartilha. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.